E aí, pessoal, voltando aqui com o nosso SEAC Pod. Hoje o convidado é de honra, hoje o convidado é uma estrela, ele é demais. Eu gosto sempre de fazer a abertura do SEAC Pod e falar o porquê SEAC Pod. SEAC Pod porque por vários anos, várias vezes, os clientes ligavam pro Thiago e falavam: pode, Thiago, eu posso fazer isso, Thiago, posso fazer aquilo. E aquela pergunta do pode, ela ficou tão frequente na nossa vida que ela virou o nome do nosso podcast aqui. E nada melhor do que esse SEAC Pod, podcast do empreendedor. E hoje nós temos aqui Marcos Barbosa, jornalista, contabilista, economista, gestor de franquia, paizão, maridão, cara, gente boa, que é da OMIE. Vai falar com a gente, vai dar várias dicas, como que a gente vai colocar tecnologia, como nós vamos integrar os dados de clientes. Hoje o papo é 10, o cara é fera, pessoal. Eu vou passar a palavra para ele. Vou agradecer. Primeiro agradeço o convite, agradeço a equipe do SEAG, agradeço todo mundo, o Lineker, pessoal do Dialetou que está aqui no nosso estúdio, maravilhoso. Agradecer a presença do Marcos, obrigado pelo convite e passar a palavra para você. Faça a sua apresentação, meu amigo. Olá, pessoal. Prazer, mais uma vez eu agradeço pelo convite, né, pelo Thiago, uma grande pessoa, uma referência em Franca aqui, região. Conhece o Marcelo Lombardo, já viajou várias vezes com ele, então já conhece como funciona o sistema, a automação. E nada como hoje estar aqui para fazer automação maior no seu BPO financeiro. Então é um prazer estar aqui, é enorme, te atender, trazer mais autonomia e ganho para sua produtividade e seu operacional. Obrigado mais uma vez aí pelo seu convite. Eu que agradeço, obrigado pelo convite, por ter aceitado. E comentou do Marcelo Lombardo aí, né? Isso. Tive o privilégio de participar com ele no seminário internacional em Montreal, em 2019, no Canadá, legal. Universidade de McGill. E ele sempre um cara fora da curva, né? Acima, com uma visão de futuro muito avançada mesmo. Aquele cara pra frente, muita gente boa. Parabéns, Marcelo. Grande empresa que é a OMIE hoje no Brasil, referência. Parabéns, Marcos, franqueado aí da OMIE. Isso aí. E eu quero saber, Marcos, o que tem de novo, o que tem de bom na OMIE, o que tem de bom nesse Marcos empreendedor, multiempreendedor aí, que faz acontecer. Conta pra gente onde que tá o segredo de conquistar o sucesso que vocês estão tendo na OMIE de Ribeirão Preto, lá na filial. Conta pra gente um pouquinho desse sucesso e depois você vai falar pra nós das integrações que vocês fazem lá nos sistemas da OMIE. Perfeito. Hoje, cada vez mais, o Marcelo, ele investe bastante em tecnologia, vai bastante de parceiros, né? Hoje a OMIE, ela foi constituída para entregar, para fazer uma gestão de qualidade, com excelência. Isso é o diferenciado da OMIE e todas essas franquias que está espalhado praticamente em todos os estados, né? Então, quando o empresário, quando o Marcelo começou a pensar, quando ele me convidou para ter uma franquia, para realmente estar representando e vestir a camisa da OMIE, realmente era um trabalho sério que ele fez, que eu comecei com ele lá em Limeiro, num projeto. Foi em 2014, né? Como parceiro, ter uma empresa de BPO financeiro também, além da franquia. E na onde que a gente realmente entendeu o sentido e o objetivo do Marcelo colocar e hoje a OMIE, ela está disparada, né? Então, a OMIE hoje, eu tenho orgulho de falar, de ter uma franquia. Realmente é um sistema muito diferenciado, que ajuda mesmo os empresários a ter uma gestão de qualidade. Importante. E o que é legal, você, empreendedor, usa a ferramenta que você vende numa outra empresa sua. É isso mesmo? Eu entendi correto? Exatamente. Você tem o seu BPO, que no seu BPO você vende a ferramenta que você representa, que também atende outras contabilidades e atende o empreendedor. Como que funciona essa parte do RP? Ela é exclusiva para o seu empresa de BPO ou não? Você também atende varejo, atende outras contabilidades? Como que funciona hoje a OMIE Ribeirão Preto na visão do Marcos, na gestão sua lá? Hoje, na ação sua, como que está hoje? Hoje são empresas distintas, né? São empresas realmente separadas, equipes diferentes. Não podemos misturar, porque no BPO eu tenho um sócio e a franquia só é nossa, então são centros de custo diferentes. No começo do BPO, que na verdade o BPO é um nome bonito hoje em dia, né? Era assessoria empresarial, a gente trabalhava com outros sistemas, né? Sem ser OMIE. Então nós trabalhamos com 3, 4 sistemas
E isso, o operacional nosso ficava muito engessado, né? Tinha que treinar todo o pessoal para mexer no sistema A, B, C, D e da OMIE. Então, quando chegou num certo ponto que a gente entendeu e no nosso ecossistema de validar realmente o sistema do homologar o sistema do OMIE no nosso operacional, não tinha mais sentido eu usar sistema de terceiros. O A, o B, o C. E aí eu comecei a fidelizar. Não foi fácil a fazer a transformação, o comodismo do ser humano. Fez migração de sistema no meio do caminho aí da caminhada. Exatamente. Interessante. Tem sistema que a gente demorou 6 meses para fazer a migração. Tem sistema que demorou 3 meses. E tem indústria, né, que é muito complexo. Para mim tem um PCP, tem um monte envolvido, ficha de produto. Ficha técnica, ficha consumo, isso, perda, exatamente. Controle de estoque, Apontamento. almoxarifado, ficha de produção. Isso tudo vocês fizeram a migração em 2013 ou isso é recente, Marcos? Não, nós fizemos tudo isso em 2021, após pandemia. Pós-pandemia. Até de 2013, quando você começou com o Marcelo, essa história de Limeira aí. Eu lembro do Marcelo, nos primeiros eventos que eu participei de convenção do CRC, sempre teve o stand da OMIE lá. Sim. Sempre foi o stand mais, vamos falar assim, badalado, né, das convenções. Todo mundo queria ir no stand da OMIE, sorteava. Então, assim, a gente percebe que a OMIE é uma empresa que está grande, não é de hoje, Exato. não é à toa. Sim. Os investimentos do passado sempre existiram, né? Foi uma Sim. empresa que veio investimentos de fora, depois... É uma empresa que tem uma cultura e você tem uma empresa menor ali que presta serviço usando a ferramenta e ao mesmo tempo está dentro com aquela cultura da empresa grande que é a OMIE de sistema hoje. Então, para entender, você conseguiu migrar de sistemas antigos, clientes que você tinha já no seu BPO, para o OMIE e funcionou melhor, funcionou bem. O que você pode falar para quem está assistindo? Porque tem muita gente que está nessa linha, na virada. Eu vou ou não vou? Exato. Tiago, eu vou ou não vou? Eu falo, é difícil mudar de sistema. Sim, muito. E o que você recomenda, já que você tem uma experiência, fez com indústria, fez essa transição, o que você recomenda para o contador que quer começar BPO, que quer trazer esse cliente que ele tem para um BPO, sendo indústria, serviço, comércio? Quais são as dicas que você vai dar, já que você passou por isso? Perfeito. Quando a gente faz toda a transformação, a virada de chave, é muito importante você fazer a parametrização. Você entender como funciona o sistema, você entender como funciona o operacional do seu cliente. Isso facilita muitos processos de implantação. Então, é um compras, é um chão de fábrica, é o financeiro, vendas, se tem serviço, se é aplicação de serviço, como que aplica, qual que é o centro de custo, qual a categorização que você vai usar para facilitar depois a vida de vocês que são contadores. Sim. Hoje tem história de contabilidades que contratam o nosso BPO financeiro, que eu quero trazer esse projeto para você, tá isso também, que facilitar o operacional dele. Com certeza. Hoje, os contadores hoje que a gente atende, 70% do operacional dele deixa de existir. O fiscal e o contábil, na verdade, muitos escritórios hoje viraram analista. Mas essa transformação é porque treinamento, capacitação, entender como funciona o sistema, entender as características, as particularidades de cada cliente. É isso que é E muda. Com certeza. Então, Thiago, você tem todo o seu operacional aqui. Então, se você for começar um BPO financeiro, vamos treinar seu BPO financeiro. Né? A franquia, hoje, vai muito bem. Hoje nós estamos com vendas cada vez crescendo mais no mercado. Porque o empreendedor que está cada vez mais, vamos falar assim, percebendo a necessidade de ter uma empresa mais controlada. Exato. Então, eu como contador agora, eu oriento muito o cliente nosso. Olha, você tem que ter um bom sistema, você tem que ter um RP, controlar contas a pagar, contas a receber, compras, vendas, estoque. O arroz com feijão ali, o básico, nós falamos para o cliente. Mas, muitas vezes, o cliente não conhece a ferramenta. Quando ele compra a ferramenta, ele usa só uma pequena parcela, ou uma pequena parte, um pequeno módulo. Ou eu fui em um cliente hoje, Marcos, se eu te falar, você não vai acreditar. O cara é enorme, ele é grande. Aí eu entrei no sistema dele para dar uma olhada, a gente, como eu tô acostumado, né? Eu quero que você depois me fala o que faz num caso desse aí para BPO. E ele tem lá, eu entrei para começar, eu já vi um contas a receber lá de 26 milhões de reais e um contas a pagar de 28 milhões de reais. Eu falei, tudo vencido.
Então eu falei, quer dizer, o dashboard dele aqui tá totalmente... não tem nada lançado. Falei, tá utilizando a ferramenta? Não, utilizo tudo certinho. Falei, cara, mas você utiliza? Utilizo. Como assim você utiliza? Não, só contas a pagar e contas a receber. Falei, mas você não baixa? Não, baixo. Mas eu falei, mas por que tá aberto aqui? Não, isso aí é coisa antiga. É coisa que veio que eu não controlo mais. Mas você sabia se você fizer isso, tal? Não, não sabia. Então é aquilo que você falou. O cliente não conhece a ferramenta e nós aqui, contadores ou aqueles que estão fazendo o BPO, também não conhecem a empresa. Perfeito. Qual que é a fórmula do sucesso para conseguir trazer esse cliente para dentro do BPO e dali para frente, porque uma coisa, primeiro que você vai encontrar ali as objeções ali que para vender um BPO para ele. Você vai quebrar elas, vai dar as dicas de objeções aqui. Como quebrar as objeções do BPO. Vamos ajudar o pessoal que... Eu tenho algumas dicas, tá? Mas eu vou querer ouvir as suas dicas. Fechado. Como quebrar essas objeções e depois como fidelizar esse cara e perpetuar essa prestação de serviço. O que você usa hoje no seu BPO? Óbvio que a ferramenta a gente já entendeu que é o OMIE, mas o que você usa estrategicamente para convencer esse cliente a entrar, para mostrar para ele gostar e para ele continuar? Perfeito. Vou dar até um exemplo agora. A gente acabou de fechar o mês passado um BPO financeiro de uma indústria de escapamento, lá em Ribeirão Preto. Legal. E a primeira coisa que a gente faz é o mapeamento da empresa. Nós vamos lá para o chão de fábrica. Para que serve isso? Para que serve essa máquina, outra máquina? De onde vai? Alinhamento, logística aqui, você tem que ir, você tem que voltar, vai para o lugar. Então, quando você mapeia isso, né? Eu levo normalmente 2 a 3 pessoas para me ajudar. E aí eu faço todo o mapeamento. Eu entro no sistema dele. Num caso desse que o cara não tem nada conciliado, eu vou lá no contador dele. Me dá o saldo do balanço aí de 31/12/24 e faço um trabalho com ele de conciliação de janeiro de 2025 até agora. Faça a conciliação. Esquece o pra trás, lá, 2024, não tem 2023. como. Não vai correr pra trás, anda pra frente. Exatamente. Que já foi, já foi. Não tem como, senão Tá vai ficar certo. inviável pro Eu acho que é O custo é uma muito dica caro. boa, viu, pessoal? Pega a dica. Não adianta andar pra trás. É isso aí. Tem que olhar pra frente, é daqui pra frente. Se for correr pra trás, não sai do lugar, né, Marcos? Exatamente, Então perfeito. Até porque essa empresa, ela tá numa tributação que precisa entregar SPED, né? Sim. Então, uma indústria tem o bloco H, bloco K, então É uma empresa grande. matéria-prima, produto semi-acabado, produto acabado. Então, é um processo que vai demorar entre 6 a 8 meses para parametrizar. Só pra fazer o mapeamento. Isso. Pra descer lá com as 2 pessoas. Legal. Exatamente. É Então, um trabalho pesado, hein, Marcos? Isso, é um trabalho perfeito. pesado. Então ela já sabe de todo esse mapeamento. E aí quando eu vou para o financeiro dela, pego uma situação dessa, realmente eu tenho que ver se ele tem um contrato recorrente, porque o OMIE hoje tem dentro da prestação de serviço contratos recorrentes, né? Eu também tenho uma prestação de serviço qualificada, em termos de, por exemplo, tem muitas coisas que ela vende lá, que é uma aplicação de serviço. O que é a aplicação de serviço? Hoje dentro da OS, da OMIE, ele vende tudo como serviço. Uma empresa que ele faz lá hoje, ele faz a industrialização de alguns serviços. Hoje a OMIE permite você soltar uma OS de serviço e colocar produto como sendo aplicação de serviço. Então tem essa possibilidade. Seria a industrialização? Só para entender assim. Exatamente. Hoje ela terceiriza um chão de fábrica dela, uma empresa lá de Jabuticabal. Ela pega a mercadoria, remete a mercadoria para uma transformação pequena, deve ser, eu imagino. Isso. Retorna essa mercadoria e você não faz isso como se fosse uma movimentação fiscal e sim uma prestação de serviço. É isso? Exato. Eu entendi correto? É isso aí. Ele Perfeito. encaixa na legislação do ISS. Exato. Entendi. É só a prestação de serviço. Então isso ajuda muito. Então quando você faz todo o mapeamento, você entende como a empresa funciona, e depois de tudo isso, e conhecer o financeiro, contas a pagar, contas a receber, as particularidades da empresa, final do dia a gente vai embora, faz uma ata de reunião, todos presentes, e a gente monta um grupo, né, de toda essa reunião, e a gente manda, e a gente começa todas as atas virar uma circular de comunicação. Que legal. Então começa um processo de A comunicação. propagar aquele ajuste na casa. Exatamente. Aquele mapeamento, aquela melhoria ali. Isso. Você já começa a externar a informação para dentro da empresa. Legal, Perfeito. muito legal. E aí, depois de todo esse processo, eu chamo cada encarregado dos setores. E nós começa um trabalho de psicologia. Cara, eu vou precisar do Thiago.
Thiago, eu vou começar o projeto assim, assim, assado, vou precisar de você. E aí, se o projeto, se não andar assim, nós vamos ter que refazer o processo. A empresária, a dona da empresa, já pagou por isso. E a gente começa a trazer essas pessoas para abraçar o projeto. Legal. Porque a resistência da mudança de um sistema é muito grande. Numa indústria de escapamento, não tem tantos processos. Não é tanto traumático. Mas acho que tem empresas lá hoje que a gente faz BPO de indústria que realmente estão aí praticamente já vai para o 14º mês, a gente não implantou 100%. Em 14 meses, quer dizer, mais de um ano, Exatamente. tem uma parte que ainda está ali em processo de implantação. Chão de fábrica. Entendi. Porque existem muitas particularidades que vai e volta várias vezes. É um trabalho bem personalizado. Exato. O que vocês fazem lá no seu BPO, nesse BPO que você tem, você tem esse público que desce nesse nível aí de trabalho, Exato. de personalidade aí, de personalização do produto. E interessante conseguir fazer isso, hein, Marcos? Parabéns. Porque, assim, realmente é um trabalho que demanda horas de trabalho, não é pouco. Não. Mão de obra qualificada. Perfeito. Quebrar a objeção de uma equipe inteira que você tem ali que está acostumada a fazer daquele jeito. Não quero fazer desse jeito. Para que eu vou fazer isso? Sempre foi daquele jeito. Sempre deu certo. Mostrou o resultado, como que você chega para o empreendedor e mostra a melhoria para ele. Como que funciona na prática hoje. Vocês fazem uma apresentação dessa melhoria, vai pelo mapeamento do processo ou vai pelo mapeamento lá do DRE e do DFC? Como que nesse meio tempo também vai correndo com as peças do financeiro ali? Como que é? Vai. São várias pessoas, né, dentro do BPO que a gente delega para cada setores. E aí a gente consegue trazer isso. Para a gente mapear o processo, tempo de produção, tempo de delegação no financeiro. Então, tipo assim, ontem nós estávamos em Cajuru, num processo do BPO que nós estamos fazendo a revisão do processo. Porque teve uma automação com esteiras. Entendi. Que é uma empresa de tubos de concreto, aqueles de esgoto, de 1.500, 1.400, né? Aquele grandão. E aí a gente colocou uns processos, levou para o empresário, algum estudo de mercado que a gente fez, e levou para ele. Se colocasse esteira aqui, esteira ali e tal. A produtividade dele, onde tinha 7 pessoas trabalhando, hoje tem 3 pessoas trabalhando. Diminui significativamente o custo com mão de obra. Com hora homem. Exatamente. Aí nós fomos atrás de outro maquinário, postamos para eles, né, o custo, quanto valeria, que é o ROI, né, quanto valeria esse retorno para ele. Uma máquina de solda, porque quando você faz o tubo, vamos pegar essa empresa, quando você faz o tubo, ele tem uma estrutura, ele tem um esqueleto. Que são os arames que a gente fala. E aí existe uma roda que ela vai girando, o ferro vai girando junto e tem um robozinho que vai fazendo um pique de solda. Solda, eu não solda consigo, MIG. Mas eu nunca, entendi. E aí, ele vai soldando aquela estrutura já circular ali. Exatamente. Aquele cilindro, né? Isso. Ela vai soldando de forma cilíndrica já o... Entendi. Exatamente. Eu nunca entrei numa empresa, eu não faço nem ideia. É interessante. E aí o que acontece? Era 3 funcionários. Hoje é uma pessoa. Porque é uma pessoa que vem com alicate grande, corta para colocar outro molde para fazer outro. Próximo. Próximo. É mais ou menos eu tenho uma passagem interessante. Esse negócio de próximo aí. Se minha esposa ouvir isso, ela vai saber o que eu tô querendo dizer. Tem uma passagem. Posso fazer um parênteses? Pode, lógico, claro. Não vou fazer não. Melhor não, porque tem um fundo político e eu não quero falar nada de política. Era negócio de próximo, era de médico, tá? Era atendimento médico, era só mais ou menos, sentava lá, próximo. Era mais ou menos assim, mas vamos atentar o BPO aqui, aí, vamos atentar a estrutura boa perfeito. Que você consegue fazer. E aí o processo dele levava 27 minutos. Para cada cilindro. Cada cilindro, eu vou falar cilindro? cada operação Tá. dele era 27 minutos no total, né? Para ele fazer, e ele soltava de 20 a 25 tubos por dia. Então, mapeei, coloquei o processo, sem de custo, fulano, Bertano, fez as horas que você já sabe, como computador, e aí o processo levaria 27 minutos. Beleza, deixa isso guardado numa pastinha. E aí a gente vem com a reestruturação, conversa com o empresário, fazer isso, fazer aquilo, de outros lugares que a gente já traz, de experiência, vai estudar também o cliente, que não é só pegar o cliente, tá, Thiago? Você tem que estudar, você tem que ver quais as melhorias de processo. Hoje a gente tem uma pessoa na equipe, junto comigo, que nós vamos estudar o que melhorar de processo daquela pessoa. E a gente até visita terceiros de curiosidade e fala, ó, eu estou num cliente assim, assado, gostaria de ver como que é o seu processo.
E eu levo esse cliente nosso. Interessante. E aí, o que eu faço? Quando eu venho com uma nova estrutura e ele aceita colocar, nesse projeto que era 27 minutos, hoje ele faz em 16 minutos. É uma redução considerável. E hoje ele solta. Excelente. Hoje ele solta de 40 a 40 tubo por dia. Melhora muito o rendimento, melhora muito a qualidade, melhora uma qualidade, margem de qualidade também e com certeza o resultado, né? Exato, a margem Isso melhora. você apresenta com os relatórios, se você faz uma projeção, como que você faz? Isso aí. Na abordagem, ensina para quem está assistindo ali, Marcos. Porque você já está no nível, você já vai lá na frente, você está explicando, você já avançou, você já falou, ele já, aqui ó, olha o que ele faz aqui, o Andy, Lineker. Ele já vendeu, ele já estava com 7, já foi para 3, já está com 1. Ele já conta a história. Mas agora o empreendedor, você dá uma dica pra ele. Como que ele aborda esse empreendedor aí e convence ele a fechar um BPO, porque ele vai conseguir, além de reduzir, primeiro, ele vai ter mais tempo pra fazer a operação que ele gosta. Perfeito. Se é tubo, se é marcenaria, se é oficina mecânica, se é medicina, odontologia, psicologia. Não importa, ele vai ter mais tempo pra fazer a operação dele, porque você vai aliviar ele no financeiro. Exato. Aliviando no financeiro, consequentemente, você, com a sua experiência, com os seus cabelos grisalhos, né, que o pessoal me zoou já, com a sua já experiência aí, com a sua barba branca, vamos falar assim, você já consegue mapear mais a fundo aquela empresa. Mas e aquele cara que precisa, de fato, aquele contador, aquela empresa de contabilidade que está sedenta para implantar o BPO? Ó, pessoal, eu tenho dica também. O Marcos não quer falar, ele tá segurando o ouro, depois eu vou dar alguma, se ele me permitir, porque hoje é dele aqui, tá? Sim. Hoje é dele. Se ele me permitir, eu vou dar algumas dicas que eu uso para tentar convencer cliente a fazer BPO, mas fala para nós como que você quebra, como você mostra. Thiago, eu chego com PDF, Thiago, eu chego com PowerPoint, como que você chega, você mostra de outro cliente, você mostra só o OMIE, como que você faz essa abordagem? Fechou o contrato, beleza. Como você tá no nível mais avançado, você não consegue falar pra gente aqui, pelo menos você pulou a etapa, porque, ó, como que você faz? Eu fechei, você mapeou, você já foi lá na redução do cara, você já foi lá no resultado. Mas e o caminho até chegar nessa vantagem aí de diminuir os minutos, de aumentar a rentabilidade, de aumentar a margem, diminuir custo? Como que você faz essa abordagem hoje? Ensina para esse pessoal que está assistindo, porque esse pessoal adora esse tipo, viu? De ensinamento, de ideia. Troca uma ideia comigo e me dá uma dica boa. Na verdade, quando você nos procuram, né? É por indicações, o resultado que acontece e outras indicações de contadores. Vamos pegar, quando um lead chega pra gente, normalmente ele já chega quente. Sim. Ele chega a 50%. Pegando fogo já. Só que ele quer. Ele quer. Então, a primeira coisa que eu mostro pra ele, que hoje o mercado, sua profissão, como a minha, como todos o pessoal, todas as profissões, tá dificuldade do quê? Mão de obra. Mão de obra qualificada piorou mais ainda. Então, quando a gente manda uma apresentação, quando a gente manda algo para ele, é o quê? É mostrando para ele quanto custa um CLT e quanto custa ele terceirizando para nossa empresa. Tá, então, você já vai lá na operação dele, financeira. Exatamente. Lá no departamento financeiro. Exatamente. Você já entra no operador financeiro. Eu vou reduzir de uma CLT, que te custa X, o mercado paga tanto aqui na sua cidade, na cidade A, B ou C, esse operador financeiro custa tanto, e trazendo um BPO ele já tem uma redução de custo. Exatamente. Você entra ali. É uma abordagem básica. É porque o empresário, ele quer sempre redução. E nunca ele vai estar contente. Sim. Sempre ele quer mais redução. Então, quando você chega, mostra um CLT e uma empresa terceirizando, né? Lógico, uma empresa como a sua, como a minha, qualificada, LGPD, seguindo todas as normas, todas as éticas, onde você já mostra para ele que ali tem uma redução no ano de R$40 mil. É considerável. Entre 13º, férias, entendeu? Todos os encargos, rescisões, se ficar doente... Atestados, se ficar doente, tem outra pessoa que vai colocar no lugar. Então, todo um trabalho. Então, ali eu falo que você já ganha 60% do empresário. Certo. Porque hoje um financeiro intermediário hoje está ganhando em torno de mais de 3,5. Certo. Então, se a gente colocar os custos básicos, os né? Encargos, você vai subir para 5 mil, 5 e pouco. Brincando. Sim. Então, básico. Exatamente. Se for pegar alguém aí de uma empresa mais isso. E nessa organizada, apresentação que a gente faz tudo isso, a gente tenta entender primeiro como que é feito o operacional financeiro. A gente começa a entender o seguinte: ele não tem financeiro. Ele tem um cara que solta boleto e nota fiscal. Pronto, não tem financeiro. Não tem. É um cara que emite boleto,
paga a conta e manda pra contabilidade, sabe como? Em Excel. E emite ainda boleto errado, hein, Marcos? Errado. Você tá econômico, ele tá econômico, viu, hein? Ele tá econômico. Vamos. Você tá bem econômico. Vamos Você, minimizar você tem aí. 2 pontos aí que eu faria vamos abrir um parêntese. Muitas vezes ele não tá pagando nada, porque ele põe no nome da esposa, Isso. ele põe na mão da esposa, ela põe na mão de um parente, achando que o departamento financeiro é um departamento que não precisa de alguém de qualidade de conhecimento. Nada contra as esposas, nada contra os parentes, mas financeiro é um departamento importantíssimo. Sim, perfeito. Financeiro é o departamento mais importante da sua empresa. Entendeu, empreendedor? O Marcos está aqui, ele está dando a dica. Colocar uma pessoa que entenda de financeiro, que saiba o que é conciliação. Com o financeiro não se brinca. Entendeu? Precisa registrar tudo que sai, tudo que entra. Isso aqui eu tenho certeza que o Marcos fala lá. Sim. Além de ter um BPO que vai trazer redução de custos para vocês, empreendedores, a qualidade do trabalho e do serviço que você vai ter em mãos, a sua empresa é outra. Ela muda da água pro vinho. Aí o cara fala assim, cadê meu balanço? Meu DRE? Ele fica bravo com você. Fica. Eu te mando tudo. Anda certinho. Aí você pega o papel lá, tem assim, despesa diversa, Pai amado. receita não sei o quê. E ele quer um balanço perfeito, quer participar de uma licitação, quer mandar pro banco pegar um Pronamp. E aí, mas eu faturo X. Fazer um financiamento na caixa. Um prolabore, uma distribuição de lucro que não existe. Rapaz, aqui não tem isso não, Marcos. né? Não, que é Graças a perfeito. Deus. Lá tem, você encontra no mercado. Deus seja louvado. por Amém. isso. Então tá E aí, bom. quando você começa a trabalhar isso, e eu falo pro empresário assim, alguns empresários falam, mas você é o trabalho do contador. Eu falei, negativo. Eu trabalhei em escritório de contabilidade, só da época bati o carimbo na nota fiscal para identificar se era matéria-prima, se era consumo. Eu não sou da sua época, Não, não. né? Sou bem mais novo. Tá bom. Mas assim... Aí, pessoal, eu sou bem mais novo, mas parece que eu lembro desses carimbos aí, né? E aí... Material de consumo. Isso, CFOP, matéria-prima. Eu sou da época também, viu, Marcos? Brincadeira. A gente tem a mesma idade, né? Você Sim. tem 40 e poucos, eu tenho 40 e poucos também. Né? Isso, Eu não exato. minto em idade, não. Eu tenho 46, acabei de fazer. É isso aí. Mas eu sou da época que punha a código da conta, o CFOP, Isso. era material de uso e consumo, matéria-prima, não lembro, imobilizado. Tinha mais uma coisa que a gente classificava. Ativo permanente. Ativo permanente. A minha veia mesmo, ela sempre foi do departamento fiscal. Então, assim, eu tenho um conhecimento mais avançado de fiscal, porque sempre teve uma pessoa que fazia parte contábil. Depois de muitos anos aí eu fui pro contábil, eu peguei muita experiência, muito conhecimento. Mas isso tudo que você tá falando aí, interessante, primeiro que só acontece lá com você, tá? Entendi. Os outros que estão assistindo a gente aqui, ninguém tem esse problema. Amém. Entendeu? É raro. Mas, e aqueles que chegam organizados? Vamos fazer agora o inverso. Perfeito. Porque todas as empresas têm. São poucos, mas tem. Os organizados, que chegam organizados, mas lá dentro do financeiro dele, ele não consegue ter um resultado. Ele não consegue saber o fluxo de caixa dele, como que tá. Perfeito. Ele tem alguns lançamentos. Ele é um cara organizado, ele é esforçado. Ele manda o banco, ele controla os pagamentos, ele controla os recebimentos dele. Tudo ali, aquela parte bem... Tem cliente que manda para nós ainda extratos anotados a caneta, gente. Imagino. 2025, né? Isso aí. Tô até gaguejei o ano agora. 2025 tem cliente que manda o extrato impresso e anota todas as despesas pagas, os recebimentos e as notas fiscais dos recebimentos e as parcelas. Nós temos um cliente aqui na contabilidade que faz isso. Esse cliente que está numa pegada mais moderna, já está no digital, já está no sistema, ele chega para o OMIE, chega para o Marcos. Esse cara também, Marcos, deixa eu te falar, ele é de uma outra safra. Sim. Outra geração. Ele é de uma outra geração. Ele não é de uma geração em que o RP dele, o sistema dele, é o AMIE. É um sistema mais intuitivo, mais integrado, com dashboards ali de indicadores e tal. Esse cara chega para você. Como que você faz? Você fala para ele trocar o sistema? Você faz um sistema dele? Como que funciona isso hoje vamos falar, na operação AMIE e franquia Marcos BPO? Vamos falar assim. Na verdade, quando eu chego para ele, eu sempre faço uma comparação do sistema dele com o sistema da OMIE. Porque eu homologuei o sistema OMIE e aí, normalmente, o sistema OMIE ele é superior que os demais. Não que é o melhor porque eu tenho franquia. Não, porque quando a gente coloca na ponta do lápis, a OMIE te traz Ele entrega. um benefício. Usuários ilimitado, armazenamento, tudo na nuvem, suporte, pessoas qualificadas. E quando você vai para outros sistemas, você paga implantação, treinamento e caro. Caro. Muito caro.
Então isso já tem uma quebra logo de cara. Quando eu pego um sistema hoje que não está parametrizado correto, e aí a gente fala que vai parametrizar o sistema correto, porque não dá para mexer num pano retalhado. Então você dá um diagnóstico, você fecha um diagnóstico e fala pro cliente, meu amigo, eu não consigo fazer BPO nesse sistema seu antigo. Perfeito. Eu só faço no OMIE. Até porque você é uma referência, né? Lógico, É o seu know-how ali, a sua expertise tá no OMIE. Eu tenho que fazer o ecossistema funcionar também. E essa venda, ela é uma venda mais simples, mais traumática? É uma venda que já aconteceu, tá? Não comigo, mas com outras pessoas já ouvi falar, que mudou e depois de um tempo a pessoa não quis o novo e voltou pro antigo. Perfeito. E não é porque o novo não era bom, é porque ele estava tão impregnado naquele sistema antigo que ele não conseguia mudar de um negócio que era horrível. Perfeito. Entendeu? Com linguagem de informática daquelas antigas, que eu não sei nem o nome, não é da minha... Eu não tenho que saber disso, mas... MS-DOS. Alguma coisa desse... Eu não sei, eu não vou arriscar falar porque eu vou falar errado, mas era com outra linguagem e voltou para trás. Então, assim, vocês lá na OMIE fazem e qual que existe um prazo, um processo para esse cara? Olha, vamos apresentar X dias uma DRE, uma DFC, nós vamos apresentar para você o que vocês mostram pro cara para ele ficar feliz e falar, não, compensou demais eu sair daquele sistema antigo. Vamos pegar também, que sirva a pergunta aí, sair de um novo e vir para a OMIE. O que vocês fazem ali de processo, procedimento, apresentação, como que funciona? Tem esse acompanhamento, tem prazo, não tem? Tem. A primeira tacada que a gente fala, quando ele quer reestruturar o sistema dele, e eu sei que não vai dar para fazer o retalhamento, que dava muito mais trabalho, melhor começar de um zero, é quando ele faz um orçamento para fazer a implantação novamente. Aí o pessoal cobra uns valores absurdos, empresas complicadas que vai te cobrar horrores para fazer aquilo funcionar, aquilo que você não parametrizou direito. Quando ele pega esse orçamento e quando ele vem para o BPO, que a gente começa a falar para ele assim, ó, a OMIE tem uma facilidade muito grande, é um sistema muito intuitivo. Tudo sistema Kanban, arrasta para cá, arrasta para lá. E aí quando você fala para ele assim, ó, os teus clientes, eu vou subir através do Excel. O teu fornecedor, eu vou trazer no Excel. Os teus produtos, eu vou trazer no Excel. Já alivia o coração. Já alivia o coração. E alivia já bastante o trabalho também, né? Exatamente. Vamos ser realistas. Tem uma empresa de tintas que a gente fez em Ribeirão Preto, tirou um grande sistema, considerado no mercado, muito grande, com 517 mil itens. Quantos? 517 mil itens. Não, vou falar de novo. Quantos? 517 mil mil itens. E mudou de RP. Mudou de RP. E não teve medo. Não teve medo. E eu tenho amigo contador que é meu amigo há 30 anos e não mudou de sistema ainda. É isso aí. E tá com um sistema que eu acho que não existe mais. Esse dia eu falei pra ele, meu amigo, mas você ainda usa aquele sistema? Não, nada contra. Não. Mas é um sistema que não se atualizou. Exatamente. Agora a gente tem que entender. E não teve, e esse cara com 517 mil produtos não teve nem um pingo de medo de mudar. Não, eu fiquei com medo. Muitas vezes a gente fica com mais medo que o próprio empreendedor, mas o empreendedor não sabe a dificuldade. Não. Entendeu? Ele não tem a noção que é o trabalho por trás. Ele não sabe o que é. Então, então, muitas vezes ele acha e ele tem a certeza, a convicção, que é fácil. Então, faça você, Marcos. Exatamente. E aí você assumiu essa bronca aí, pessoal, a equipe, e aí? a gente ficou sucesso? do lado dele, sucesso. Depois de quanto tempo? Inclusive, depois... Não pode ser longo, hein, pelo amor de Deus. Não. Inclusive, depois, esse case serviu para mandar para as outras distribuidoras. Porque na matriz, cadastrava todos os produtos na matriz e ele compartilhava com os demais. Então, era um único cadastro, só uma pessoa cadastrava, o fiscal bonitinho. Não tem o NCM, que é de sorvete, que é da padaria do Pão do Céu, entendeu? É passar o caderno a limpo. Isso. É fazer as coisas corretas, Exatamente. Recomeçar. Eu acho muito importante fazer isso. Porque era o azul, do blue, do céu, do infinito, azulado. Então, você imagina... Tinha um tanto de azul que não precisava, precisava ter as variações do azul ali, mas únicas, né? Exatamente. E não para cada azul 3, 4, 5 variações. Então, você imagina um fiscal fazer uma comparação fiscal disso aí. É complicado. E aí, quando eles acharam muito interessante dentro da OMIE, você consegue fazer você faz um único cadastro para todos os estados. Porque dentro do cenário fiscal, eu consigo duplicar, copiar aquele NCM para todos os estados.
Entendi. A OMIA já faz isso sozinho, né? Você só direciona, faz lá, se tem um regime especial, se não tem, tem as suas particularidades, mas você duplica para outro estado sem muita dificuldade. Então, aquela contabilidade que tinha aquela dificuldade, qual é a CFOP mesmo? Ó, eu vou fazer para o estado tal. Não, o contador vai lá no painel do cenário fiscal. Pronto, você vai vender, senhora? Ah, agora eu vou vender para o Acre. Tá bom, ele vai lá e duplica e pode vender para o Acre, tá tudo certo. Então, facilitou muito. É outra tecnologia, é muito melhor. Isso. Então, isso facilita bastante. E quando você chega nesse ponto de melhorias, o empresário não tem como ele não mudar. Não tem como ele não mudar. Quando que ele percebe... Interessante. Quando ele percebe, o empreendedor, que compensou ele ter ido para aquela nova visão de empresa, para aquele novo nível de gestão, ter subido o nível, ter categorizado, ter parametrizado, ter chegado. Qual que é, assim, na sua percepção, na sua visão, empreendedor, gestor, jornalista, contabilista, economista, esse cara que tá aí, multiempreendedor, quando você tem a certeza que o cara fala assim, eu fiz o certo de ter mudado e de estar aqui com o Marcos e com a OMIA. Quando você tem algum lugar ali, nessa caminhada que você pode falar assim, Thiago, ali eu percebi que a gente estava fazendo diferença na empresa do cara. 90 dias. 90 dias. Porque quando a gente fecha um contrato de BPO, 40 dias vem a nossa pós-vendas. E aí, Thiago, tudo bem? Como tá indo o contrato? A gente começa a pegar alguns feedbacks. E não é a pessoa que está no operacional, tá? É outra pessoa para não ser constrangida e ela não poder delatar o que está acontecendo na operação. Acontece operações que não gostou do fulano, não gostou do Bertano, do jeito que ela age, a gente troca as pessoas. Entendi. Tem o pós-venda, então, 40 dias. Para saber como que tá esse mapeamento, essa implantação, esse início. Porque é um momento de virar a chave, né? Exato. O pessoal ali, a resistência é grande. Isso. A gente já sabe disso. E isso tudo é o corpo. Legal. A gente usa a ferramenta do G-Click, que é nossa também. Não tem... Ixi Maria, tem tanta ferramenta aqui. Tempo, a gente coloca qualificação, tarefas, obrigações, cada um. Tudo é documentado ali dentro, anexos, enviado por e-mail. Nós temos o DigiSac também, que é dentro do sistema para a gente conversar com nossos clientes. Então, tudo, depois essa moça faz, ela pega um diagnóstico, faz uma ata de reunião e passa para nós, supervisores. Certo. Não traz o operacional. A gente trata e depois de 40 dias, 45 dias de novo, 40, 45, nós vamos voltando de novo. Pegar o feedback se melhorou aqueles apontamentos que fizeram para nós. Depois de 90 dias, o cara não cancela mais o sistema. Você começa a fidelizar, você começa a trazer resultado para ele. Já passou aquele momento da mudança mais pesado, mais difícil mesmo. Exatamente. 90 dias é um dia... seria ali um período de risco, vamos falar assim? Exatamente. Já havia acontecido, um churn. Exatamente. Então já aconteceu com a gente aqui, que a gente já voltou para sistema antigo. Exato. E isso aí acontece, eu acho que é recorrente. Muitas vezes tem uma postagem que eu gosto demais, que é aquele que todos querem a mudança, tá? Aquela filona, mas quem de fato quer mudar, né? Exato. Aí tem lá 3 pessoas. Eu adoro aquela postagem lá. Então, nós, contadores, gestores de BPO, que estamos no mercado, no meu caso, eu estou no BPO há 9 anos e na contabilidade, tá sentado, né? 29 anos. Então eu posso falar com propriedade. É uma caminhada longa. Sim. Meu amigo, tanto de empreendedor que quer mudança, mas mudar de verdade são poucos. Olha, eu assino qualquer relatório. Mas, Marcos, agora um depoimento, um desabafo, talvez. O que mais atendo hoje são empreendedores que estão dispostos a fazer a mudança na empresa, no sistema, no layout, na logística, na venda. Ele está disposto a fazer tudo. Só que na hora que fala que tem que mudar o sistema para ele poder controlar isso, ele afina. Ele sai fora, sai pela tangente. E ele deixa de ter uma empresa controlada, organizada, rentável ou deficitária, que ele saiba que ela dá lucro ou prejuízo, mas ele precisa saber. Esse empreendedor não está sabendo. Estou falando para você, viu, empreendedor? Você tem que saber isso. Você precisa saber se a sua empresa dá lucro, prejuízo, se tem dinheiro, se não vai ter dinheiro. Quanto você, empreendedor, pode pegar de prolabore, viu, Marcos? Isso aí. Eu gosto muito de falar isso, porque tem muito empreendedor que fala não. Ele faz um assalto
semanalmente no caixa da empresa dele. Ele acha que a empresa é um caixa eletrônico, tá lá saltando a empresa dele e depois quer ter resultado. É isso aí. E fala que não pega nada. E o pior é que ele fala, não, meu prolabore aqui é pouquinho. Cara, seu prolabore é gigante. Você que não controla, você não pode falar. Desculpa o desabafo, tá, Marcos? Mas vamos voltar aqui. É isso, não é? É isso. Você encontra isso? E dentro do sistema da OMIE... Hoje... Peraí, desculpa, eu fico empolgado. Aqui, ó, OMIE, ó. OMIE vai te entregar isso tudo que eu tô te falando. Exatamente. Resultado, fluxo de caixa, DRE, despesas fixas. Aí, a parametrização, a categorização, cabe também ao empreendedor explicar o que é cada atividade dentro do seu financeiro. Então, seu empreendedor... Ouve as dicas desse homem aqui, que você vai longe. Vai lá, Marcos. E é isso aí. Desculpa o desabafo, tá, Marcos? Não, tranquilo. Faz parte do nosso bate-papo mesmo. Você encontra isso lá também? Encontra. Gente que quer mudança, mas não quer mudar. Exatamente. Até porque o DRE dentro da UME é um DRE gerencial, né? Um DRE financeiro. E é onde ele vai tomar algumas decisões. Então, o mais assertivo ele fazer a categorização das despesas correta, sem dúvida, mais nítido, mais transparente será para ele tomar alguma decisão. Então, hoje eu peguei, inclusive, eu peguei um cliente... Meu Deus do céu. Ele falar que não pega nada de dinheiro da empresa. Aí coloca lá, nota promissória a receber. É uma conta transitória na contabilidade. Meu Deus do céu. E se a empresa dá lucro no final do ano, você já sabe o que acontece, né? Então, eu falei assim pra ele, até quando você vai se enganar? Aí dentro dessa conta tem conta de água, luz, telefone, condomínio, convênio médico. Tudo da escola, particular piscineiro, dele. É isso aí. Jardineiro. Aí eu falei assim, cara, acabou isso aqui. Não vai ter mais. Você vai ter semanalmente X valor... E você paga na sua conta lá as contas que vai acontecer. Mas você quer mandar na empresa? Eu falei, não. Você nos contratou. Vou te perguntar um negócio depois. Você nos contratou não para escutar o que você quer ouvir. Você contratou um profissional para organizar a sua empresa. Eu falo assim para ele, eu não quero assaltar a sua carteira. Eu quero trazer um resultado. Então, muitas vezes, Thiago, você tem que ser firme com o empresário e dar um chacoalhão, um choque nele de realidade. Porque lá embaixo, ó, que tá no DRE lá no exercício, lá, ele quer saber só do lucro. Ele não quer saber da despesa que deu. O cara não sabe que é uma margem bruta, uma margem líquida. Não sabe. Não sabe as precificações corretas. Eu falo para muita pessoa, cara, o teu avô, né, o teu bisavô, que fazia vezes 3, acabou esse mundo. Não existe mais, não. Você comprava à vista para vender a prazo, você ganhava... Acabou. Hoje a precificação é mensal, você tem que analisar o seu DRE mensal. E você tem que trazer o contador do seu lado... Que eu falo, gente, que o contador tem que ser tratado que não um médico específico. Ele tem que ser mais valorizado. Por isso que o OMIE hoje, ele não vai bater em porta de empresa. Ele vai lá do contador, entender as dores do contador, para depois nós irmos atender o empresário. Nós estamos mostrando para o empresário que o contador, que o Thiago Davi está preocupado com aquela empresa. E está levando a gente para trazer resultado para ele. Imagina que a reforma tributária agora... agora o que vai acontecer? Eu vou te falar, em alguns momentos eu fico bem animado, sabe? Quando tem desafios são as oportunidades. A reforma tributária, ela me anima. Em alguns dias da semana, eu posso confessar, ela me desanima. Porque tem muita gente falando muita bobeira ainda. Sim. Tem muitos enfeitiçadores de redes sociais aí falando asneira, a verdade é essa. Vendendo curso, vendendo... pós-graduação de reforma tributária, de uma coisa que não está certa ainda. Tem uma parte que está certa. Sim. Agora tem uma parte que não está definida. Perfeito. E como que você vai fazer um MBA daquilo que não é ainda? Então, tem algumas coisas que me revoltam. Mas você falou tudo. Você falou tudo aí quando você fala que o empreendedor quer ter as coisas, mas não entrega, certo? Exatamente. E a parte da reforma tributária agora, no OMIE, qual que é a percepção de vocês? E depois eu quero fazer uma pergunta aqui. Se vocês no OMIE, se a OMIE hoje tem algum... Vou deixar para depois. Fala da reforma tributária qualquer, porque eu não quero esquecer, porque isso que é importante. Sim, com certeza. Esse aqui é importante, tanto para o empreendedor, quanto para a empresa e quanto para as empresas de sistema. Perfeito. Que tem um pessoal mais jovem aí que está dominando, está em Oceano Azul nesse ponto que eu quero te perguntar. Hoje a OMIE já faz parte, né? Hoje nós temos uma aulas, tem cursos, principalmente... De reforma tributária? Reforma tributária, estão com desconto lá no site, vocês podem entrar lá que vocês têm desconto. Inclusive aí o pessoal do CEA, cliente aqui, que tiver
contratar o sistema OMIE, que é cliente do Thiago e do SEAC e do seu BPO, tá com 15% de desconto. Ah, beleza, Nossa pessoal, franquia está dando 15% de desconto. Quem estiver ouvindo esse podcast, que é cliente aí do Thiago, tá com esse voucher aí de desconto. Pode me cobrar, pode ligar para o Wendy aí. Eu vou me cobrar, hein? Eu vou pedir pro pessoal controlar isso aí, hein, Marcos? É isso aí. Que o pessoal assiste, viu? E a OMI, ela tá Tem muito... tanta gente que assiste. Vai ter gente me cobrando isso aí. Não, tá. Porque eu ando puxando, eu ando dando puxão de orelha em muitos clientes. E eles vão me perguntar, Thiago, viu o OMI lá no podcast, e aí? E eu vou falar, tá com 15% de desconto. 15/6/2025. Vou mandar o seu contato. Vou mandar o seu contato, hein? Vou mandar o seu contato. É isso aí. É ajudar realmente o empreendedor e o contador a entregar com excelência o seu trabalho também. Legal. A reforma tributária, o pessoal tem que estudar. Agora, o segundo semestre, acho que todo mundo vai acelerar. Tem que acelerar que 2026 que eu acho que tá aí, né? E já não tem mais o que falar. Então, vocês estão já com o olhar janeiro, já preparado para isso. Desde janeiro, dentro do ano passado, nós já estamos batendo a tecla, conversando com os contadores, falando sobre uma reforma tributária. Tem uma calculadora no nosso curso que oferece calculadora. Porque vamos falar em linguagem simples para o empresário entender. Simples. Existe, na verdade, algumas letrinhas, né? Que vamos dividir em duas etapas. Um é estado, outro é município. Vai apurar os impostos. Perfeito? Perfeito. Outro vai para a União, que é o federal. Certo. Que é outro imposto. Sim. Se você dominar isso, você acabou com os problemas do seu cliente. Você vê a atividade dele, qual o produto que ele vende, qual que é o mercado que ele atende. Por exemplo, Franca é conhecido como e-commerce, não é? Sim. Hoje está virando, transformando, está numa transição, né? A cidade que está passando aí, ela tem a história dela no café, depois a indústria calçadista, agora vem fortemente aí no e-commerce, a cidade que mais está... Pelo menos nos Correios, eu vou te dizer uma coisa, Marcos. Se você for lá agora, você não chega nem perto. É uma loucura de tão movimentado que é lá. E hoje nós temos aí o Serginho, né? Que vem com o Hub, que a OMIE trouxe para dentro da empresa também, que é uma plataforma assim, que atende as marketplace com o pé nas costas. Então, a hora que o pessoal realmente entendeu... Como é que chama? Hub? O Hub. Da OMIE, uma API que complementa? O que é o Hub? Na verdade, ele cuida todos da marketplace. Ele faz a interligação... Do marketplace, ele faz a parte de gestão de estoque, é isso? Estoque, aquele estoque que tá na Shopee, que tá no Magalu, que tá no Mercado Livre, que tá na Shein. Vocês não tem negócio de comprar na Shein. E na Shein, ele faz aquela gestão dinâmica do estoque, porque isso é uma dificuldade do e-commerce. Perfeito. Saber, vende... O pessoal hoje tá assim, né? Eu atendo muito, desculpa te cortar um pouquinho, mas eu vou pegar um gancho aí. Hoje tá assim, o empreendedor vende no Instagram, não sei como que funciona, tá? Não tem que saber também, não é minha obrigação saber isso. Ele vende no Instagram, ele vende no Mercado Livre, ele vende na Shein, ele vende na Shopee, ele vende no Magalu, ele vende em lojas integradas, eu nem sei se é a mesma coisa, mas ele vende naquele monte de lugar. Então ele tem o produto A. Isso. Aí aquele produto A vende aqui e vende ali ao mesmo tempo. Então ele tem que ter um sistema muito bem alimentado e dinâmico, muito rápido para não acontecer isso. Então, hoje a OMIE tem isso também. Na verdade, alguns sistemas tem que fazer em cada plataforma alimentação. Hoje a OMIE não, é numa plataforma única. Ela já atualiza de forma dinâmica todas as plataformas de marketplace e tal. O sistema é inteligente, ele vai começar... Quando você coloca o estoque mínimo, quando você começa a fazer a compra, ele vai te apontar que aquele estoque mínimo tem que ser aumentado. Então, é um sistema realmente para gerenciar e trazer uma autogestão muito grande. Então, eu falo do e-commerce, que aqui está crescendo cada vez mais, né? Muito obrigado. Quando ela faz a equalização... Obrigado. Então, quando você começa a voltar para isso, quando você começa a mostrar essas ferramentas, dificilmente ele não migra para a OMIE. Então, o Serginho que está escutando a gente aí, ele sabe disso. Um parceiraço, sempre está nos atendendo. Serginho, ele é de onde? Ele é de São Paulo? São Paulo. Serginho precisa virar Franca, daqui, então. Já, né, Wendy? Ele foi de Franca? Ele teve com o pessoal aqui de Franca, teve um evento aqui em Franca, foi muito bem recebido. Porque o evento aqui, hoje, o e-commerce está em alta mesmo, está de forma muito dinâmica. Tem um guardanapo aí, Lino? Eu deixei cair água aqui na mesa, aqui, me ajuda aí, por gentileza. E aí, na verdade, essa automação, quando você entrega para o empresário, você entrega para o e-commerce, porque esse pessoal, eles querem saber de vender. Só quer vender. O contador que se vire. Eu sei disso, eu tô acostumado. Então, aqui tem disso, olha que engraçado. Olha, pronto, aqui tem bastante disso. Então, quando você pega um empreendedor desse, quando você pega um empresário desse, ele não é empresário, ele brinca de ser empresário.
Ele só quer ganhar dinheiro. Não se preocupa com que amanhã vai quebrar a empresa dele. Sim, não, mas é porque muitas vezes ele está envolvido ali naquele negócio que é difícil, não é fácil. Sim. Como todos os outros negócios. É uma tocada bem pesada, não é fácil, é difícil. Ele não entende da... É natural, não é a essência dele, não é do know-how dele. Entender de burocracia, de quanto é difícil de fazer a gestão do estoque, essa gestão. Então, fica mesmo pro contador ou pro sistema. Exatamente. Ou vice-versa, porque tem contador para sistema e de contador para contador, porque eu sou só contador. É isso aí. Eu ainda não tenho sistema, não tenho muita intenção de ter uma OMIE para mim, porque eu sei que dá. Meu Deus do céu, eu prefiro ser cliente, parceiro, mas não é fácil esse tipo de negócio. Então, resumindo, o e-commerce toma tempo. Serginho, né? Serginho, parabéns. Eu sei que você é fera, porque não é fácil mexer com esse segmento. Mas vamos lá. Então tem essa parte que é bem dinâmica, que dá certo, que funciona. E a parte que é importante, que o pessoal cobra muito. Mas eu tô tendo lucro? Eu tô tendo prejuízo? O BPO entrega isso? O OMIE entrega isso? De que forma o OMIE entrega isso, o RP? E de que forma o Marcos BPO apresenta isso para o cliente empreendedor? Porque isso, querendo ou não, é uma das partes mais... sensíveis que o empreendedor precisa estar acompanhando e muitas vezes ele não dá bola. Ele vê o saldo ali, ele faz um capital de giro, entra um valor ali, ele esquece. Como que funciona a apuração, depois de tudo parametrizado, fez um mapeamento, desceu, passou os 90 dias, perpetuou ali num período curto ainda, como que funciona as apresentações de resultado, o que entrega, como entrega, é online, é presencial, tem dos dois modelos, como que funciona isso, Marco? Ensina quem vai começar. Depende muito do que a pessoa contrata, né? Então, o nível, o que ele quer entender. Mas a precificação dentro da OMIE, ela começa desde a estruturação do produto. Se é uma indústria, vai mexer a ficha do produto, vai mexer em custo, tal, mão de obra direta, mão de obra indireta, aí custo do produto, tudo bonitinho, e vai para a tabela de preço. O que o pessoal confunde muito, Thiago, é a precificação e o markup que você vai colocar para vender depois. O pessoal que pensa que só colocar o markup tá tudo certo. E não é assim que acontece. Não é assim. Então, quando chega lá um preço de custo, aí sim você já está markup, aí você coloca a tua margem. Dentro da OMIE é a mesma coisa. Você quer 40%, 50%, 60%, 120%, 130%. Existe, dentro da OMIE, você pode fazer várias tabelas promocionais. Dia das Mães, Dia dos Namorados que está aí, os Dias dos Pais. E aí você faz promoção e deixa tudo isso. Hoje a OMIE, com o trabalho aí do Serginho, nós temos o PDV Mobile, que é gratuito. Interessante. Hoje nós estamos com uma loja, um BPO lá em Ribeirão Preto, que nós estamos acabando com o caixa. Não vai ter mais caixa. O cara vai estar com o Android, por enquanto só pelo Android, o mobile, na onde que a atendente já vai nas prateleiras, vai bipando, vai cair dentro do celularzinho, fecha a venda e recebe da cliente ali mesmo. Então, não vai ter mais caixa, não vai ter um quebra de caixa para pagar, enfim. Tudo online. Otimiza um tempo gigantesco, né? Exatamente. Dá muita... Então, a OMIE, ela veio realmente para fazer um sacudir o mercado de um jeito que o pessoal que trabalha, o empreendedor, o contador que quer trabalhar com BPO, o mercado tá grande, gente. Tá muito grande. Nós somos com uma unidade aqui, poder falar, né? Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo, e nós estamos desenvolvendo para atender lá em Curitiba. Não tem barreiras, não tem fronteiras, o negócio vai longe, dá para fazer de longe. Mas aí, vamos lá, agora vai uma pergunta aí que eu preciso que você me explica. Perfeito. Ou explica para quem tá querendo começar o BPO. Então você tem dois níveis. Perfeito. Porque se você tem esse que desce no mapa, que desce no chão de fábrica, faz um mapeamento, você não vai conseguir fazer isso para um cliente de Curitiba, ou não. Eu tô entendendo errado. Não, faz. É a mesma equipe que faz para esse cliente aqui mais próximo, que está mais ali presente, fazendo em Curitiba, mas aí você vai deslocar a equipe e faz todo esse mapeamento nesse nível, nesse detalhamento? Você consegue fazer isso? Mês passado estava em Campo Grande.
Mas é você e a equipe que vai, Marcos? Eu e a equipe. Ah, então você tá na estrada mesmo. Então... Ah, então você tá viajando bastante. Samantha, ó, mas o homem tá viajando muito, porque fazer o que ele tá conseguindo fazer realmente tem que deslocar e não tem jeito de não viajar. E aí leva a equipe, né? E quando é o primeiro atendimento, para entender a estrutura, essas coisas, normalmente vai eu ou mais um, ou de repente só vou eu. E muitas viagens, a Samantha sabe, minha esposa amada, um beijo para você. Parabéns, viu, Samantha? Você vai pro céu, viu? O homem desse. Eu levo a minha esposa comigo. Né? Dependendo da cidade, por exemplo, em setembro, nós fomos com o BPO lá, um trabalho já realizado junto, agora, em Porto Alegre. Próximo ou passado? Não, agora, setembro. Vocês agora. Tem um agendamento em setembro. Já tem lá, entregar uns resultados, tal. Apresentação de resultado de cliente que já está dentro do BPO. Exatamente. O cliente já está ali, já... Eu vou ficar 2, 3 dias ali com eles, apresentando o resultado. O que eu vou fazer? Eu vou levar minha esposa, minhas filhas. Já vai passear, Vou pra Gramado. Eu não sei, não, se vai ter trabalho, não, mulher. Eu falo isso muito. Minha esposa adora viajar também, né? Beijo, esposa, tá aí, ela amo demais, família. Ela adora viajar, então eu viajo bastante. Então o pessoal me vê, eu não sou um cara... Todo mundo acha que eu sou, não sou de redes sociais, mas o pessoal acha que eu sou. Eu sou mais cliente SEAC, que aí as listas de transmissões aqui pega fogo, né? Então o pessoal faz essa... Aí eu costumo falar na academia, eu brinco, falo, é porque eu vou atender a rede hoteleira. Mas não é brincadeira mesmo, eu não vou fazer apresentação de resultado nenhum, eu vou viajar mesmo. Mas eu já, sem graça, tem vezes que eu até brinco. Mas legal, então você faz esse nível de detalhamento, de mapeamento, de BPO. O empresário tá carente disso. Né? Entende? Mas isso aí, cada vez mais... bate na nossa porta aqui clientes querendo fazer um nível desse. Exatamente. Hoje, nós aqui não conseguimos atender. Se atender a Não conseguia. Não conseguia. Talvez é porque, assim, não virou os olhos, né? A energia, a força toda pro lado do BPO. Mas eu parabenizo quem consegue fazer. Obrigado. Agora, tem uma outra linha de BPO. Vamos lá. Que é aquela de massificação. Perfeito. Que é aquela da conciliação, uma conta, um cartão de crédito, um banco... uma DRE e uma DFC. Perfeito. Tem isso também. Tem lá no leque de produtos, lá no canivete suíço, tem essa tesoura menor aí, como é que é? E o preço é mais em conta, compensa, é proporcional ao faturamento? Não é? É tabelado também? Como que funciona prestar um serviço de BPO massificado para um cliente longe, que você não vai ter condições... Não vai dar custo para fazer um... Tem cliente que não tem como personalizar isso. Como que funciona essa abordagem, contrato e entrega? Perfeito. Hoje... Atente-se à abordagem, fechamento de contrato e entrega. Vamos ensinar? Vamos não. Ensina, eu não sei, Vigé. Ensina pra gente, Marcos. Quando eu falo que a OMIE, ela tá à frente de muitos sistemas hoje no mercado. Isso aí é fato. Isso aí a automação é você entender como funciona o sistema da OMIE. Então, todo contas a pagar hoje, o empresário não coloca mais a mão. Quando o empresário compra, dentro do sistema da OMIE tem que ter o certificado digital A1. Certo. Então, tudo que cai no CNPJ dele... Todas as compras, tudo que ele fizer em compra do CNPJ, tem um módulo chamado compras. Lá no item 3 de compras. Tá operador, hein, Marco? Tem que ser, né? Tá igual os meninos que sabem até a linha, o bloco, não sei o que eu falo. Meu Deus do céu, vai ser bom pra lá. E aí tá lá, já faturado pelo fornecedor. Ali ele já começa a entender. Mas a Wendy não fez a requisição de compra. Pode não ter feito, mas o fornecedor já fez. Mas a compra existiu. A compra existiu. O Thiago esqueceu de fazer a requisição de compra. Não tem problema, já tá lá. Então, quando já tá faturado, já cai ali dentro do sistema. Então, não tem como falar. Aí começa a automação, Thiago. Porque dentro desse arquivo do XML, da nota fiscal da DANF, ali tá data que emitiu a nota, as condições de pagamento já tá ali dentro. Sim. Quando a mercadoria chega realmente na empresa, que é o sistema Kanban, o funcionário só tem a capacidade de arrastar o Kanban para recebido. A hora que ele arrasta para o recebido, já vai para o contas a pagar. Na data e quantidade de parcela que tem. Certo, já temos um fluxo de caixa ali, já temos uma DRE por competência, na compra, no mês da compra, desci a nota, beleza. Perfeito. Beleza, já Marcos. alimentou o contas a pagar. Beleza, até aí
Tá Pro tudo Thiago que entende, tá ok. É isso aí. E para aquela pessoa que não entende, o empreendedor que tá lá no front, fazendo a venda, comprando, carregando o carro, levando a mercadoria no correio, voltando, atendendo o cliente, faz uma visita, fecha, deixa uma amostra, volta. Como que você vende, fecha esse contrato? E como que você começa a implantar essa operação financeira de BPO para esse empreendedor que o tempo dele tá curto? Exatamente. Que vocês vendem isso? Vocês conseguem fazer essa venda? Sim, porque o sistema do OMIE tá na palma da tua mão. E esse empreendedor faz? Faz, porque ele tá com o celular. Hoje, o celular Entendi. hoje é uma ferramenta de trabalho. Ele vai deixar de fazer de uma forma que ele fazia, que ele não fazia, melhor? Exatamente. E vai passar a fazer no celular. Porque o celular já tá na mão dele. O WhatsApp, rede social, conversa com a mulher, liga, recebe. E o meio de comunicação do BPO com esse empreendedor é o WhatsApp, Exato. o e-mail, o telefone, como que funciona hoje? Exatamente. Hoje a gente usa a ferramenta G-Click, né? Sim. Que ele tem um portal dele também, de recepção, de demanda, onde consegue controlar as horas trabalhadas. Então, quando você faz toda a parametrização e o cliente entende que aqui é pro bem dele, ele só quer, ele vai, quando a gente fala por contas a pagar, dando continuidade, a gente fez toda a configuração, parametrização de banco, sempre a gente fala... Ah, legal o banco, hein? O banco. A gente sempre fala, né? A gente leva... A gente não quer que o empresário termine o relacionamento com o banco, nada assim. Mas a gente tem que puxar um pouquinho para nossa sardinha, né? A gente tem o Homecash. Então, quando o Homecash hoje ele é completo. Meu Deus do céu. Home- Além de sistema, agora tem banco. É. Então, pesado, então Exatamente. forte mesmo. Então, hoje a OMIE consegue pagar os tributos federais, estaduais, municipais, né? Consegue pagar toda uma conta, um boleto, tudo certinho, tudo por ali. E você faz tudo pela palma da mão. Como qualquer aplicativo de banco. Quando a gente E volta... vocês acessam o banco, tirando o Homecash. Perfeito. Se o empreendedor tem um Banco do Brasil, tem um Bradesco, tem um Santander, as cooperativas, que é o Cicobi, o Bancob, vocês acessam o banco do cliente BPO? São acessos limitados. Mas acessam. Acesso para consulta, puxar extrato, fazer conciliação. Tem alguns bancos que a gente puxa e já faz a conciliação sozinho. Então, primeira coisa, quando a gente entra no financeiro, a gente fala, quanto você está pagando na taxa do teu boleto? Ah, estou pagando 1,20, 2,10 e não sei o quê. Eu falo, ó, a Homecash está a 99 centavos. Ó, o preço tá bom, hein, mano? É gatilho de venda ou Não, verdade mesmo? É o OMIE abraçando o empreendedor. É? Ajudar Tá ele a 99 economizar, né? centavos? 99 centavos. Tá convidativo. Então você imagina um cara que paga 2,10 num boleto, ele começa a pagar 99 centavos. Já é vantagem, A dependendo despesa da... financeira já diminui. Sim. Então são gatilhos que você começa a trazer na visão do empresário, já começa a economizar. Além do que, você começa a automatizar o seu operacional e depender menos de mão de obra. Sim. Porque isso já é automático. Porque não é nós que pagamos. Nós embutimos dentro da plataforma e aí cai lá para ele autorizar dentro da plataforma do OMI, que é autorizar aquele pagamento que vai para o banco ou vai para o Homecash. Mas só ele consegue dar o ok do pagamento, não é a gente. É ele que paga. Chega um relatório para ele, bonitinho. Toda sexta-feira nós soltamos um fluxo de caixa para a próxima semana. Legal. No último... Na sexta-feira. Na sexta-feira. Dependendo, empreendedor, dependendo da sexta-feira. Já deixa ele... Pode ser maravilhosa ou pode ser horrível. Exatamente. E tem um lado bom. Se não tiver bom, eu falo isso muito para Ele vai gastar cliente. menos. Não saia. Eu é falo isso que aí. quando as coisas estão ruins, eu falo que tá para empreendedor, cliente meu. Ah, Thiago, deu uma travada. Eu falo, cara, faz o seguinte: chega um pouquinho mais cedo, sai um pouquinho mais tarde para você ver se não vai dar um resultado, se não vai virar o cenário da sua empresa. Mas o empreendedor não. Aí tá ruim, sabe o que ele faz, Marcos? Vai embora mais cedo. Aí piora mesmo. Aí sinto muito, não vai ter como dar uma melhorada. Mas o fluxo de caixa na sexta-feira foi de propósito. Essa ideia é interessante. A gente costuma mandar de 15 dias, mas realmente o cara esquece. Talvez a sexta-feira... Boa dica. Porque 23% dos empresários começou a pensar diferente. É o que você comentou falar. Eu não vou ter o caixa para pagar a conta na terça-feira. Ele deixa de sair no final de semana. Ele começa a ser empresário, ele começa a ser o administrador da empresa dele. E automaticamente você começa a doutrinar o seu cliente. Onde está menos dor de cabeça, onde ele começa a se doutrinado a realmente seguir a risco no BPO. Então, nós não fazemos nada financeiramente de pagamento, essas coisas, nada. A gente busca como fosse um DDA, ele vai lá e autoriza. Ele autorizou, fez esse pagamento,
isso vem E automaticamente. vocês, é uma pergunta que eu ia fazer. Como que é a visão operacional do DDA para o BPO? Vocês, porque o DDA, me desculpa a ignorância aqui, Não, porque eu, tranquilo. quando você entra, você agenda DDA ou não? Você só autoriza pagamento e ele faz na hora? O DDA você também autoriza na data de vencimento? Ele autoriza o DDA na data de vencimento. Ou na mas- data à vista, assim, no dia? Exatamente. Você tem as duas opções. Vocês utilizam a ferramenta DDA como... a pergunta vou ser mais clara. Vocês induzem o cliente a fazer a opção de DDA? Nós induzimos para ele ter um controle maior, porque muitas vezes nós sabemos oportunistas de mercados, né? Associação do Simples Nacional que cai no DDA, que não está no fluxo de caixa. É isso que é um perigo. Não, e os golpes, né? Isso, tá aí hoje. Hoje tem um golpe que tá no DDA também, então o negócio hoje tá complicado. Então, Responsabilidade essa de vocês, hein, de BPO. segue a risca o que a gente manda para tua plataforma para você aprovar. Ali vai estar a risca, bonitinha a relação do que é, qual é a nota, o que é aquilo ali. Se ele clicar ali, ele vai abrir a nota fiscal do que é. Não tem E se ele segredo. falar assim, não aprovei isso, opa, tá a aprovação dele lá em compras que ele aprovou, então é tudo amarradinho. Entendi. Então, isso, quando a gente traz o retorno do pagamento, a conciliação é feita sozinho também já. Sem dúvida. Então, Quando começa certo, vai e aí- dar certo lá na é frente. isso aí. Aí o cara vira um analista. É isso aí. O problema é quando começa errado, empreendedor. O problema é como começa errado. E aí hoje tem escritório de contabilidade que está nos contratando por não ter esse operacional pronto, equipe para isso, sabe? Nós estamos num escritório de contabilidade agora, que a gente está implantando o BPO, que está operacionando 70% da sua operação menor. Sabe o que ele está fazendo com o pessoal do contábil dele? Não faço- Tá mandando pro BPO. Pra dentro do cliente ou pulou a cadeira, veio pro BPO, Os dois. porque tem que conhecer o cliente. Tem que conhecer o cliente. Eu, depois de muitos anos, assim, a gente acelerou muito na pandemia e eu fiquei muito interno. Muito mesmo. E atendendo muito cliente aqui de forma presencial e interna aqui na contabilidade e tal. E agora eu começo a ir mais em clientes e tal, e aí eu vejo a necessidade de estar mais próximo. Principalmente do departamento contábil, para entender algumas coisas. Principalmente para olhar o tamanho do seu cliente. Você tem 2 pontos aí que são assustadores. Alguns são menores do que a gente imagina, Sim. dá medo. E outros são maiores do que a gente percebe estando no BPO contábil. E muitas vezes a gente está com alguma falha ali, ou na comunicação, ou na documentação, Ser ou humano, na né? precificação. É isso aí. Viu, Marcos? É isso aí. O cliente cresce muito e nós, contadores internos aqui, BPO, tem que ser BPO mesmo. Eu sou sempre da teoria que contabilidade tem que ser BPO em alguns portes de empresa. Não pode sair desse modelo, mas é importante você, contador, empreendedor, visitar o seu cliente para você ver o porte dele, o tamanho dele, e você está cobrando uma mensalidade que muitas vezes já está totalmente defasada para a atividade que ele tem, o tamanho do negócio do seu cliente. Então, muita atenção. Fica aí uma dica do Thiago para você ficar mais atento. E aí o contador também que quer conhecer um pouco mais do trabalho, procura o Thiago, entende um pouco mais do BPO financeiro. Estamos aí, somos parceiros, estamos aqui para ajudar. Porque escritório pequeno é complicado quando começa. Não tem funcionário, tá difícil achar funcionário. É eles que te entrevistam, não é você que entrevista mais ele. O cara quer perguntar, quer trabalhar híbrido, se vai trabalhar só em casa. Então, quando o escritório é pequeno, não consegue, eles estão contratando o BPO. Sabe por quê? Porque chega para eles mais mastigado. Sim, eu tenho O dúvida. operacional dele, fiscal e contábil, ele só vai analisar. Avança é uma velocidade no avanço, é uma coisa que não dá para mensurar, não dá para explicar. Exatamente. Quando vem para uma integração de BPO, é outra contabilidade, é outra estrutura, é diferente. Nós temos aqui, hein? O Marcos está experiente aqui, ele Sim. tá falando quem manja. Exato. O BPO dele é anos-luz na nossa frente, nós somos pequenininho aqui, contabilidade pequena, BPO pequeno, mas o Marcos está acostumado com BPO grande, contabilidade grande, coisas maiores de volume, de várias coisas, de integração, resultado. Então, pessoal, fica a dica. Facilita muito a vida do empreendedor contábil fazer uma integração com BPO, certo? Financeiro. Agora, a sacada não é essa. A sacada, posso falar? Pode. A sacada é que o seu cliente fica satisfeito com a gestão financeira. Exatamente. Aí ele fica no céu, porque ele vai saber beleza. o resultado dele, vai saber o caixa dele, vai saber quanto que ele pode tirar de Prolabore. Ele vai saber várias coisas que a contabilidade lá, que eu tenho, que a gente faz, muitas vezes não consegue falar.
Então Exato. tá aqui o cara, prova viva, Isso aí. que é sucesso mais de centenas de clientes aí de BPO. Isso aí. Centenas, é isso mesmo, né, É Marcos? isso mesmo, é isso mesmo. Então o cara pode falar com propriedade e parabenizar. Tem que parabenizar, tá? Obrigado, obrigado. E aí, beleza. Fez a implantação, fez a tabela de preço, o cara entrou, conquistou o cara vai no mobile, faz no Android, tem a venda, tem a parte dos agendamentos do banco. Eu usei uma palavra errada, não é nem induzir. Que a gente tem que recomendar. Exatamente. A verdade é essa. Recomendar. A gente tem que recomendar, que é mais fácil. Recomenda débito automático também, Débito para as automático. contas de consumo. Sim. Também recomendo para todos. Todos os convênios, né? Água, luz, telefone, a OME já busca no portal sozinho, já cai no contas a pagar. Isso ganha tempo, viu, pessoal? Do empreendedor que perde muito tempo, atrasa a conta e fica com o nome no Serasa. É isso aí. Fica com o nome sujo porque esquece de pagar uma conta de telefone. Débito automático R$100. salva a vida, mas tem que conciliar. Não é só pôr em débito automático. E o que eu queria, o que eu quero, o que eu peço pro Marcos Barbosa, encarecidamente, Aham. como que vocês fazem aquela apresentação de resultados, aquela apresentação de subir no palco, do cliente falar assim, nossa, essa empresa é fera. É isso aí. Como que vocês fazem isso? Com qual frequência vocês fazem isso? E, assim, online, presencial, de 3 em 3 meses, a gente faz uma por ano. Tem alguma... Quais são os processos e os prazos que vocês usam para fazer essa apresentação de resultado, que é a encantadora, vamos falar assim? Perfeito. Antes de entrar nesse resultado aí que a gente usa essa ferramenta, para terminar o ciclo de tudo que nós estamos conversando, isso é linkado. Dentro da OME tem um sistema do painel do contador, onde nós vamos lá no Thiago, pega o plano contábil dele, que a gente brinca que é o plano financeiro, e o plano contábil. Lá no painel do contador, a gente embute o teu plano de conta contábil, linkado, que é o depara que fala normalmente a linguagem, com, tipo assim, receita financeira dele com a receita financeira sua, despesa. E a gente começa a linkar isso, nós importamos para o seu sistema. Acabou o ciclo, tá bonitinho, o contador tá feliz, o Otimiza empresário tá muito feliz. tempo, hein, pessoal? Exatamente. Acabou o papel. O contador com dificuldade, vai lá consultar no sistema. Ah, não entendi esse relatório. Vai lá ver o histórico que o cara colocou lá no sistema. Ele vai entender. Lá no OMIE tem. Lá no OMIE tem. Ó, nós temos um grande cliente aqui, OMIE, mas esse, talvez um dos nossos, tá aí nos top 5 de clientes nossos. Ele é cliente OMIE e realmente funciona, viu, Marcos? Exatamente. Eu sou testemunha viva, sou prova viva, a gente tem que falar a verdade aqui e faz os rateios e realmente funciona. E tem uma parte que eu gosto muito do OMIE, que é o fluxo de caixa travado por data. Exato. Então eu queria saber quanto que eu tinha dinheiro com o fluxo de caixa para frente lá em 2024. Isso. Alguns sistemas não fazem isso. Não. E eu consigo saber quanto que eu tinha de dinheiro em 24, Isso. pra frente e pra trás. Eu gosto demais desse tipo de... E é rápido, né? É rápido. A funcionalidade dele é impressionante. Então, realmente é um show. Mas vamos lá, desculpa te cortar aí, pode Não, concluir. tranquilo. E Você aí, comentou a a parte gente- do painel do contador, integração, parametrizou, fez o depara, Acabou, tal, importa facilita a pro teu vida, sistema. começa a ser mais analista. Isso. E aí vem a parte da apresentação. O show. Na onde que você começa a Show! entregar Que dia que é o... a Como que é o mágica, show? Isso, a mágica. mágica. Você entrega a A mágica. mágica. Como que entrega essa mágica, a famosa... Alguns clientes vão reclamar, vão falar, mas assim, muitos empresários querem ver gráfico, não quer saber do resultado, quer ver o gráfico de assim. Então, a gente usa Power BI, né? Ferramentas integradas com a OMIE. Nós usamos aí nosso próprio sistema. Nós usamos sistemas diferentes de resultados, até com EBITDA. Pra você ter É uma noção. isso. Hoje Isso é tem muito que ser importante. bicho. Tá na moda. Né? Hein? Então, isso... Tá na moda. E aí, nós pegamos Vamos lá. lá o que é a receita, aí faz a comparação, o que fez no trimestre passado com esse trimestre, começa a fazer apontamento de receita. Então, esse Power BI, esse relatório que nós entregamos, são ferramentas integradas com a OMIE, que pega tudo da base lá do sistema e vai para a base num Power BI da vida, uma apresentação online. Alguns preferem online, alguns preferem presencial. Mas, no mínimo, cada 3 meses, eu gosto de entregar presencial. Junto com os encarregados. Que a gente chama de Comex. O que é o Comex? Eu vou trazer todos os encarregados, falar que trimestre passado, esse trimestre aconteceu isso. E eu também faço um apontamento do trimestre. Por que vem subindo a conta de energia? Por que aumentou a compra? Por que fez isso? Os encarregados têm que responder. Porque o empresário precisa saber. Então, é um trabalho presencial que é indispensável. Que é você, Thiago, eu, meu sócio,
que tem que fazer. Os líderes dos nossos encarregados, são 4 encarregados, que tem que fazer isso e tem que extrair isso dos colaboradores. Porque... Tem que conhecer, tem que saber o que você está fazendo. E a né? diminuição. Porque se aumentou tua margem, diminuiu a margem, por quê? Nós temos que descobrir. Então nós chamamos de Comex, né? Uma reunião com o empresário, junto com os encarregados dele. Comex. Que a gente faz uma apresentação diferenciada. Com gráficos, com os relatórios, com apontamento. Isso tá no pacote BPO já ou isso é cobrado em apartado? Na verdade, depende... Depende do pacote? Depende do pacote. Do pacote BPO. Exatamente. BPO financeiro. BPO, gestão financeira, tem 2 pacotes, 3, 4. Você fez um plano, fez uma categoria, categorizou o cliente e ali tem a quantidade de apresentações de resultados e o nível de apresentação de acordo com o pacote que ele tem. São ferramentas. Por exemplo, o e-commerce. O e-commerce hoje, a OMIE fez uma parceria muito grande aí, top demais, que está ajudando a gente do BPO financeiro, que é o Track Cash. Né? O que é o Track Cash? Ele faz toda a conciliação do e-commerce, cartão de crédito, tudo isso ele entrega para nós já equalizado e conciliado. Então são ferramentas que a gente usa, que a gente começa, a gente fala para o empresário, nós vamos aqui até um certo ponto, vamos como tratar essa ferramenta para agilizar o processo seu. Porque você sabe, você tem e-commerce aqui dentro. Um lançamento do e-commerce, no financeiro é 4. É complicado. Então, você precisa de uma conciliação mais afiliada, né? Mais afinada, na verdade. E isso através de ferramentas que a OMIE é muito feliz em homologar alguns parceiros para facilitar a vida do empreendedor e nós também faz o BPO financeiro. Só isso, mais Só nada. Isso, mais nada. E é o show. E o empreendedor fica feliz ou fica triste? Como é? Na maioria das vezes. Rapaz, assim, eu falo assim... As percepções de Marcos nas apresentações de resultados no show, lá, na mágica. O que é a sua percepção? Eu vejo... Fala aí pra quem tá assistindo. Eu só vejo meus funcionários, colaboradores recebendo brinde, presente, recebe isso, recebe aquilo, sabe? Elogio. Então, assim, é encantador. É encantador o resultado, a hora que o empresário gratificante, começa. né? É gratidão. E a fidelidade... perpetuação, acabou. Perpetuidade. Aquele cliente, ele apaixona. Exatamente. Aí agora eu vou dar um meu... Você não perguntou não, mas posso dar um piteco aí? Posso Lógico, dar um pitaco? Sempre. E detalhe, viu, Thiago? Tem sistema que a gente vai fechar o BPO financeiro, a gente fala para ele fechar direto com a nossa franquia. Né? Porque a gente sabe que alguns BPO financeiro é só para em termos de reestruturação da empresa e a gente sai. Entendi. E aí a gente fala para a gente pegar o OMIE full, né? Que realmente o SEMA vai ficar com ele. Aquele que a gente faz, o BPO, que é... Que vai seguir, que vai fazer a gestão, a gente faz que vai entregar resultado, operação e tal. Exatamente. O que eu quero falar, agora assim, na minha experiência... Agora eu vou falar para contador, tá? De contador para contador, de contador para contador. Certo. Nós temos empresas que a gente faz as apresentações, presta resultado, terceiro setor tem muito, que tem a parte social, aquelas apresentações pesadíssimas para diretoria, conselho e tal. Muito boa, bonita, tem uma pessoa aqui na empresa que é especialista em fazer isso. Legal, super legal. Adoro, gosto de fazer. De contabilidade, aquele cara que faz lá no nosso RP de contabilidade, a gente dá uma melhorada, põe um Excel e tal, beleza. Agora, o da gestão financeira, Marcos, quando a gente faz a apresentação de BPO financeiro, de cliente, e tem os 2 clientes aí, o cliente que está com a empresa em déficit, dando prejuízo, e o cliente que está dando resultado positivo, lucrativo, os 2 saem felizes da reunião. Por quê? O que eu quero dizer? A gestão financeira, eu sou apaixonado por BPO, por causa, um dos motivos é esse. Uhum. A facilidade de entendimento do empreendedor. Ele entende muito mais fácil do que aquela linguagem de contabilidade. Perfeito. Porque quando a gente traz o patrimônio, o ativo e o passivo para dentro da mesa e discute, é muito complexo para o empreendedor. Sim. O empreendedor mais básico, tá? Por favor, contador, faça o filtro de qual cliente que você vai apresentar, o que é gestão financeira, isso, trazendo DRE com competência, uma DFC, e qual cliente que você vai fazer as apresentações de acordo com a contabilidade que você faz no seu sistema de contabilidade, que é um sistema que traz ali a parte de ativo e passivo também. Então, eu posso garantir, nós estamos chegando no final aqui. É isso aí. E eu tenho que fazer uma pergunta aqui para você. Acabei de receber uma mensagem aqui que teve 5 licenças aí sua e vai ser ativada. Tá vendo? Mesa aí. Recebi ali, meu bastidores falou ali, ó. Já tá ali. Ativaram 5 licenças BPO aí.
Ó, é assim que eu gosto. Mas a pergunta que eu queria fazer, que eu falei, eu vou guardar ela, não só pro final, ela tá. Tem mais um tempo aí, você vai poder falar, dar as dicas aí finais. É que quando eu falei dos assaltos que o empreendedor dá na empresa dele, no caixa eletrônico, que é o caixa da empresa dele, e ele quebra um princípio ali, que é princípio mesmo, né, da entidade, e ele mistura as contas da empresa com as contas da pessoa física, a gente tem sucesso em fazer o empreendedor entender que aquilo ali é muito sacrificante e muitas vezes como que a palavra não vem na minha cabeça agora, é fatal para ele continuar fazendo essa mistura pessoa física e pessoa jurídica. E hoje, com a minha experiência, né, e quem tá junto comigo, quem tá perto, sabe que eu indico também um aplicativo de pessoa física. Porque não adianta o cara ter uma empresa organizada, contas a pagar, contas a receber, DRE, DFC, saber se tem lucro, se tem prejuízo, quanto que ele pega, mas ele tem uma vida financeira pessoal extremamente desorganizada. Perfeito. As duas coisas não conversam. Não. Se ele é desorganizado na pessoa física, ele vai ser desorganizado na pessoa jurídica. Então a gente indica aplicativos no celular que fazem conciliação de cartão, porque a maioria dos empreendedores hoje o cartão não tem como sair fora. Exatamente. Por mais que eu não goste, precisa ter compra no cartão. Vocês têm na OMIE hoje um aplicativo de pessoa física que faz aquela gestão familiar? Hoje, na verdade, nós não temos um aplicativo para pessoa Marcelo física, Lombardo, já que você é o cara que compra tudo, que tá com o bolso cheio de dinheiro, não sei, pelo menos a gente acha, quem tá de fora acha que tem muito dinheiro, eu acredito que sim. Exatamente. Comprar uma empresa dessas aí que são extremamente profissionais, intuitivas. E eu tô te falando, Marcos, porque eu sou usuário fiel. E indico para alguns clientes que depois me ligam e me agradecem de utilizar o aplicativo que eu uso. Tá? Agora, existem vários iguais e a OMIE precisa fazer, porque nós, contadores, não adianta só falar pro cara, ó, você tem que não misturar, porque o empreendedor pequeno, gente, que tá começando ali, ele precisa também ficar feliz na pessoa física dele. E esse aplicativo é extremamente importante. Então, era essa a pergunta que eu queria fazer. E falar, dar de dica aí para Marcos Barbosa, Marcelo Lombardi, toda a equipe da OMIE, o Serginho do e-commerce, tudo. Fazer já a compra de uma empresa dessa de aplicativo. Esse pessoal do aplicativo vai ter que me dar uma comissão, hein, pessoal? O Marcelo tá com dinheiro aí para comprar. Porque ajuda também nós, contadores, a falar para o nosso cliente, pessoa física, ter uma vida mais organizada. Isso. Financeira. Hoje a gente faz através, né? A gente usa alguns aplicativos, porque a API da OMIE é aberta, né? A gente usa algumas coisas de aplicativo. Que vai conversar com o aplicativo que o cliente usa. Tem algumas pessoas que são muito simples, a gente embute uma planilha, a gente conversa com a família, a gente vai lá, pega aqui uma conta de água do luz dele, e a gente mapeia isso para ele também. Tá dentro do... Isso é um bônus, um plus que a gente dá para ele. Conversa com a esposa dele, depende das idades dos filhos, a gente conversa com os filhos. Meu Deus, é personalizado. Esse aí é personalizado. Porque assim, ó, dependendo do resultado da empresa, não condiz com o imposto de renda dele. Não, aqui tudo é proporcional. Entendi. Só lá, Marcos. Aqui tá tudo proporcional. E a gente... Aqui eu vou te falar, nesse ponto, isso aí é um ponto que a gente pode falar o dia inteiro. Eu tenho que ir isso aqui pra falar, de você falar, não é possível. Eu falo, é assim que aconteceu. Então, assim, você tem toda a razão. Começa a orientar. A gente, vamos ligar pro teu contador, como que tá com... tá dando isso de resultado. Ó, Thiago, é o seguinte, você vai ter que aumentar mais suas notas fiscais para sobrar mais lucro para compensar esse terreno que você comprou, o carro que você trocou. Então, a gente começa a fazer um trabalho bem de perto. E aí a gente começa 3 meses pedir para ele trazer esse relatório. E cada 3 meses a gente chama a família, ver como que está esse relatório. Hoje nós temos um aproveitamento de 30%. A maioria do pessoal deixa de lado, infelizmente. O brasileiro, ele não tem costume de aplicar, de autocontrole. Por isso que o BPO cresce cada vez mais, que eles terceirizam isso para terceiros. Então, de repente, o Marcelo, hoje a equipe da OMIE, não é muito... vendável. Vendável. Não é comercial, não é tão comercial. Esse muito pequeno. Esse produto. Cada 1.000 pessoas, enquanto o Thiago traga o outro. Eu acredito que você... Eu acredito não, tenho certeza que você tem razão. Eu acredito que o número é pequeno, mas percepção minha, Sim. Isso é pessoal, nos meus estudos, tudo aquilo que eu venho estudando, vem uma nova geração aí. Vem uma nova geração com uma visão diferente do dinheiro, muito diferente da nossa idade.
Porque existiu sim aí no passado aquelas pessoas mais velhas que guardavam dinheiro, que sabiam ter dinheiro. Aí depois, como o consumo foi chegando para todo mundo, o brasileiro não teve educação financeira, o brasileiro não passou por um período de saber que ter dinheiro é normal, é necessário ter o dinheiro, entendeu? Então, aquilo que eu venho estudando, inclusive eu fiz até um artigo aqui na minha pós-graduação que eu falei de gestão financeira na parte da pessoa física e das famílias, junto com a minha professora maravilhosa também, a Thalisa. Então, assim, o que eu quero dizer? Tá? Vem uma nova safra de brasileiros. Ó, vem uma nova safra de brasileiros que estão entendendo que é necessário ter o dinheiro, guardar o dinheiro na pessoa física para ter algumas oportunidades ou chances, melhores chances. Então, é sim um mercado que vai vir aí. A reforma tributária. Reforma tributária e começa muitas coisas a mudar. E assim, faz diferença uma gestão financeira na pessoa física, sim, principalmente do empreendedor, tá? Então, o brasileiro precisa aprender a fazer as coisas, a poder comprar quando pode e não comprar porque quer. Exato. Pelo consumo. Então, fica aqui um desabafo, uma dica, porque eu sofro muito isso com os clientes de BPO e clientes da contabilidade que sofrem muito consumindo que não estava na hora de consumir. E se segurasse um pouquinho, poderia consumir muito mais do que consome ali instantaneamente. Verdade. Marcos Barbosa, marido da Samantha. Vamos lá, ó. Marido da Samantha, pai da Manuela, de 6 anos. Isso. Pai da Mariana. A Mari, eu tenho uma Mari também. A minha tem 8 anos. A Mariana e o Rafa. Fogo puro. Nossa, meu Deus, a tal da Mariana é demais. É nome, então. Viu? A Manu deve ser demais também, mas é porque, coincidentemente, temos as filhas aí, sim, com o mesmo nome. Cara que joga futevôlei. Isso aí. Que tentou o beach tênis, não deu certo, mas ele disputa, ele é atleta, viu, pessoal? Multiempreendedor. Falou de processo. Falou de estrutura de BPO, falou de gestão operacional, mostrou apresentação, mapeou chão de fábrica, desceu, mostrou resultado, falou de tecnologias que eles têm, parcerias de e-commerce, segurança nem se fala, LGPD, backup, atualização, né, Marcos? Se quiser falar alguma coisa da UMI, eu vou deixar para você falar. O que eu quero dizer é o seguinte, o cara pega o cliente, ele fideliza, ele perpetua, ele faz o mapeamento, ele dá resultado financeiro. O que mais o Marcos faz, além disso tudo, para falar para quem está assistindo a gente e mostrar, para deixar a Samantha orgulhosa, a Mari chorar, encher os olhos de lágrimas, entendeu? A Manu deitar no chão de tanto chorar do pai que elas têm. Fala para nós quem é o Marcos, esse mega empreendedor. É para ficar emocionado mesmo, hein, Marcos? Eu falei alguma mentira aqui, velho? Eu fico arrepiado, ó. Isso aí. Eu gosto demais de você, parceiro nosso, pessoal. Omier Marcos Wendt está com a gente desde o SEAC Day lá de 2020. Não, 2025, desculpa. 2022. Pós-pandemia. Pós-pandemia. Parceiro, mora no meu coração, trouxe presente pra gente aqui, maravilhoso, nós somos parceiro Omier. Eu quero que agora você feche aqui o nosso momento, falando quem é esse Marcos que vai fazer a família chorar. Hein? Agora eu fui forte, na verdade, é um pai coruja, né? Tive um passado... bem humilde, vem de uma família bem humilde. Hoje eu sou o passador de bastão da minha geração. Tive um passado bem complicado em termos de estrutura. Não é por causa disso que eu não corri atrás, arregacei as mangas e mostrei, ao contrário de muitas pessoas que não acreditou do que nós somos hoje, né? Eu falo nós porque eu não fui sozinho. Tenho uma esposa, tenho umas filhas, sou cristão, né? Sou à frente da igreja firme. Hoje nós tem alguns ministérios que a gente atende. Além de tudo isso aqui, a gente tem essa parte. E o que eu falo, o tempo de qualidade com a minha família, tá perto. Algumas vezes a gente tira ela até das escolas para me acompanhar nas minhas viagens, para a gente estar junto, para realmente ver elas crescerem, né? Tento o máximo possível não marcar viagem, dia de apresentações das minhas filhas, porque isso não volta, não tem como voltar mais. Então, amanhã eu já estou em Barueri, à tarde eu estou em São Paulo, sexta eu estou em Campinas. Então, alguns momentos da minha vida, eu tento estar o máximo próximo da minha família, ajudar o próximo. Tem projetos aí que a gente faz
que a gente estrutura o BPO financeiro e não cobra nada, uma obra social que a gente determina alguns empresários, ajuda algumas instituições de obras sociais, de reestruturação, principalmente licitação, que precisa, né, de receitas do Estado, federal, municipal. A gente tem que equalizar isso, tenta ajudar alguns projetos sociais financeiramente, através de algumas arrecadações de brindes, de algumas coisas que a gente faz. Então eu falo assim, o meu passado, que ninguém me estendeu a mão, que ninguém me ensinou nada, né? Trabalhei em uma empresa de consultoria e auditoria durante muito tempo. Eu tento trazer isso para uma realidade de uma pessoa estender a mão. Eu falo que a Bíblia nos ensina a amar o próximo. É muito fácil falar que amar o Thiago, amar o Andy. Quero ver você dar um abraço no mendigo. Quero ver você sentar com ele na calçada e comer um lanche com ele. Né, eu já tive experiências que eu tava andando na rua e Deus falou comigo assim, ó, vai lá e compra uma coca e um pão com mortandela para ele. E aí eu escutei essa voz de Deus. E aí eu fui lá na padaria do lado, tal, eu fui lá e comprei a coca, mas não comprei aquela coquinha pequena, não, comprei a de 600. Que é pra fazer. E eu falei, ó, Xuxa mortandela nisso aí. Faz caprichado. Faz caprichado. Ô, Thiago, na hora que eu entreguei pra ele, ele começava a chorar. E ele falou assim, eu posso te dar um abraço? Eu dei um abraço nele. Cara, eu não senti fedor, não senti mal, nada. E aí eu não aguentei, eu tive que sentar na sarjeta ali com ele, porque ele falou assim, era aniversário dele, Thiago. Nossa, aí é bom, hein? Ele falou assim, ó, faz 32 anos que eu não recebo abraço no meu aniversário. Ó, que é isso. Então, são experiências como essa, Thiago, que a gente vê que a gente é muito pequeno e perde umas dificuldades. Nós somos pequenos naquilo que a gente pode ajudar o próximo. Ah, mas você não, uma andorinha sozinho não vai fazer verão. Cara, faz sua parte. Faz muito verão. Faz você, sabe? Não liga pros outros. Não faz graça pra ninguém. A Bíblia fala, você faz, esconde a outra mão, sabe? E não precisa divulgar isso. Em silêncio. Não precisa divulgar isso. Ó, parabéns. Então, a Wendy sabe, me acompanha algumas coisas. Eu tenho que agora a Mari e a Manu e a Samantha, você já deve ter contado a história do aniversário de 32 anos, sem um abraço. Ainda por cima, além de tudo, é um cara do bem. É isso aí. Parabéns. Obrigado. Quero agradecer a sua participação aqui. A gente tem que encerrar, viu, Andy? Infelizmente, gostei demais. Nós ficaríamos conversando aqui o dia inteiro, a noite inteira, ficaria horas e horas. Podemos gravar mais uma vez. Podemos trazer um tema novo. Isso. Bater em cima de uma tecla de enriquecimento de pessoa física que você falou aí que o empreendedor tá tão deixando de lado. Exato. Mas, Marcos, obrigado. Obrigado, Omier. Obrigado, Franquia. Obrigado, Samantha. Obrigado, Manu. Obrigado, Mari, de ter emprestado o Marcos para enriquecer aqui o SEAC Pod. E, pessoal, agora é um compromisso, voltar com tudo nas nossas gravações aqui. Porque eu percebo que eu não posso deixar um cara desse aqui que vai lá e faz uma pessoa que estava em situação de rua há 32 anos sem receber um abraço, ir lá e receber um presente que ninguém fazia para ele há 32 anos. Então, isso aqui é o que me motiva a gravar, porque dá trabalho, toma tempo, a nossa agenda é lotada, minha agenda é uma loucura, e eu gosto de gravar por causa disso. São momentos como esse que eu adoro. Então, finalizar aqui, mais uma vez, viu, Marcos? Tem uma coisa que eu falo demais. Obrigado, Andy, obrigado, Lineker. Obrigado à equipe SEAC aqui que me ajuda a estar aqui também. E eu gosto de deixar sempre uma frase. Eu sempre falo uma frase, depois você fala a sua, tá? Beleza. A minha eu tenho uma antiga que ela tá ficando batida já. Uhum. Eu não sei se alguém já viu, mas o Lineker já ouviu ela várias vezes. E isso eu peguei da minha mãe, que é aquela que eu falo que o sol não me pega na cama. Perfeito. Então, eu vou dormir de noite, eu saio de cama de noite ainda. Eu saio muito cedo de casa, e só acontece coisa boa na minha vida. Amém. Mas a frase de hoje é a seguinte. O Marcos está aqui, ele está onde ele está, multiempreendedor, esse mundo de cliente,
mundo de dinheiro que ele tá ganhando, viu, Samanta? Tá ganhando muito dinheiro. Sabe por quê? Porque lá no começo eu falei assim, ó. O Marcos é formado em jornalismo, em ciências contábeis e em economia. Ele buscou o estudo. Ele estudou. Ele tem... Como que eu posso dizer? Ele tem conhecimento. E foi isso que deu sucesso pra ele. Então, além do sol não pegar a gente na cama e se estudar, meu amigo, ninguém te segura. O sucesso é garantido. Marcos, faça o seu encerramento e muito obrigado pela sua participação. A palavra é sua. Obrigado, pessoal. Uma satisfação enorme estar aqui, poder compartilhar um pouquinho daquilo, da nossa vivência, do nosso dia a dia, né? Um grão de mostarda que acontece no vulcão do nosso. E a frase que eu deixo aí para vocês é: juntos somos mais fortes. Aê, parabéns. Obrigado, pessoal. E a próxima vez é estruturar teu processo e trazer um case de sucesso seu aí. Toda e hora. mostrar para esse pessoal aí os contadores, o pessoal que quer investir no BPO financeiro, que realmente funciona quando você realmente tem foco, determinação, aquilo acontece. Vai depender de você. Obrigado, parabéns. Fechado? Pessoal, obrigado. Fica com Obrigado. Deus. Até mais. Tchau, tchau.